Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Eduardo, eu sou gerente de inteligência regulatória da BIMO. Eu fico baseado aqui em Brasília e é com muita alegria que, mais uma vez, trazemos para todos vocês um webinar de tamanha importância. Esse webinar é o segundo de uma série. No final, eu trago mais informações sobre o próximo. E é então com bastante satisfação que eu recebo e vejo que nós temos mais de 320 inscritos, já temos praticamente 165, 170 participantes nesta sala, o qual muito nos honra, ok? Eu vou falar do tema depois do nosso vídeo institucional. Priscila, por favor, o vídeo da Bimo. Somos a ABIMO, Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos. Há mais de 60 anos, existimos para promover o fortalecimento da cadeia produtiva da saúde, fundamental para o desenvolvimento social e econômico do país. Guiados pelo comprometimento com o setor, impulsionamos a inovação e defendemos as demandas das fabricantes nacionais. Garantimos um diálogo aberto com os principais tomadores de decisões, sempre com o objetivo de ampliar a representatividade da indústria junto à sociedade e ao Estado. Reconhecemos a importância estratégica do complexo econômico e industrial da saúde para o Brasil e o bem-estar dos brasileiros. Queremos levar toda a qualidade dos nossos dispositivos médicos indispensáveis à assistência para o mundo. Para isso, unimos conhecimento e desenvolvimento, motivação e paixão, força e dedicação para caminharmos em uma mesma direção: a valorização da saúde feita no Brasil. Junte-se a nós. Somos a ABIMO. Gente, então, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. Quem está chegando, quem não me ouviu inicialmente, eu sou Luiz Eduardo, gerente de inteligência regulatória da BIMO, baseado em Brasília. O tema que nos traz hoje aqui nesse webinar é de extrema importância a todos nós. Nós, profissionais do mundo regulatório, do mundo da gestão de risco sanitário, sejamos nós profissionais da área de vigilância sanitária, Anvisa, vigilância estadual, municipal, e sejamos nós consultores, sejamos nós empresa, empresa nacional e até mesmo os importadores. É um mundo em revolução, é um mundo que eu procuro, às vezes, exemplificar para quem viveu a época da máquina de escrever, máquina elétrica, depois a impressora com o computador e depois vindo a internet. Nós estamos vivendo um salto tecnológico e esse salto tecnológico não tem fronteiras, não tem limite. E, obviamente, chega e cada dia que passa, chega com muita força dentro dos dispositivos médicos. Nessa sequência, então, eu já deixo a bola levantada, tudo preparada para a nossa querida amiga, nossa instrutora do IBIPS, Silvia Martins, que vai trazer um cabedal de experiências e conhecimento nesse sentido. Na sequência, depois da fala da Silvia, a gente vai ter o Francisco Alossi, também instrutor do IBIPS, que traz também uma robustez de conhecimento e vivência, e no fim, eu peço que vocês façam as perguntas que vocês quiserem, para que a gente possa perguntar um ou outro para a Silvia e para o Francisco, sem, evidentemente, estourar o prazo de todo o webinar. Mais uma vez, muito obrigado. Silvia, a palavra é toda sua. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Bom dia a todos. Obrigada, Bimbo, novamente pelo convite.
Estou fazendo 10 anos de instrutora da BIM, então um orgulho para mim esse webinar de estar marcando esse 10º ano de trabalho em conjunto. Então, gostaria de agradecer o Luiz por ter organizado tudo, a Priscila, a Dayana, ao Falossi por ter eh, bolado esse conteúdo em conjunto. Então, obrigada a todos e estou muito feliz de estar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela e aí vocês me falam se está tudo certinho aí. E nós estamos aqui, né, Luiz, dos estudos de Brasília, estamos juntos aqui nessa, nessa transmissão. Me alegra muito estar aqui. Então, nós vamos falar hoje sobre a IA, que pode e deve ser validada, e a utilização dela para aplicações em ambientes BPX. Nós temos aqui, provavelmente, profissionais muito experientes na área, da gestão da qualidade, nessa área computadorizada, mas provavelmente nós temos pessoas também que, às vezes, nem ouviu muito falar de validação. Então, como a gente não tem tanto tempo para os conceitos, eu vou direto ao ponto aqui para ficar mais fácil, mas ambientes BPX, BP de boas práticas. Então, a minha fala ela vai estar focada em aplicações de IA em ambientes que impactam produto, dados e que tem a ver com o impacto ao paciente. Então, paciente, produto e dados. Ou seja, aplicações críticas onde tem que sofrer o processo da validação, tá bom? E aí eu estou deixando aqui um pouco do resumo, né? Como nós temos pouco tempo, eu não vou adentrar muito aos detalhes, mas eu trabalho nessa área de ciências da vida há 23 anos. Eu sou uma especialista na área de validação de sistemas computadorizados, a parte de integridade de dados, ou seja, de utilização da tecnologia em ambientes críticos e o quão íntegro isso tudo se faz. Sou CEO e cofundadora da Five Validation. Sou a idealizadora também do Go5, é uma ferramenta de validação ágil e digital. E, bom, em resumo, é isso. Já tive a oportunidade de treinar alguns inspetores da Anvisa, de Visa, e temos também o trabalho social com a Pastoral do Menor de Sorocaba. Aqui um breve, muito breve resumo da minha trajetória e com muitos desafios, né? Aqui a gente põe um lado bonito, mas foram muitos desafios, muitas coisas que a gente teve que aprender, refazer. É uma área complexa, né? Então, não sou dona da verdade. O que eu estou colocando aqui ainda nessa apresentação é tudo muito novo na inteligência artificial, então eu venho com humildade compartilhar o que eu penso aqui sobre essas coisas todas, mas a IA é tão rápida que é muito provável que o que eu esteja falando aqui, talvez em 2, 3, 4 anos não seja mais verdade. Então, quero deixar aqui registrado que é uma visão segundo a minha experiência e também segundo o momento que nós estamos vivendo. Como tudo está muito rápido, isso pode ter que ser repetido, esse conteúdo, em algum momento, tá bom? Mas eu vou ficar feliz, não tem problema nenhum discordarmos, vou ficar feliz de responder perguntas segundo a minha visão e fico muito feliz de ouvir também no chat a opinião de vocês aqui, tá bom? Então, o que que a gente está discutindo, né? Por que que nós estamos discutindo isso agora? Então, a gente muito pensa que a IA ela está relacionado ao chat GPT, que inovou, né? Que foi a primeira ferramenta que popularizou a inteligência artificial, Copilot, Gemini. Agora a gente fala muito dos AI agents, né? Que são os agentes de IA. E aí a gente vê quando a gente está em rodas de conversas, a gente vê muito a IA ligada à IA generativa, né? A IA onde a gente tem o chat ali, né? A conversa com a inteligência artificial que inovou a forma de nós trabalharmos. Mas aqui nessa apresentação eu quero chamar um pouco a atenção sobre a utilização da IA enquanto mais que isso, né? Por exemplo, IA analisando imagens, IA classificando desvios de qualidade, IA escrevendo documentos, né? Então, aqui está mais, de novo, na generativa, mas quando a gente tem predição e classificação, é uma outra aplicação de uma outra área da IA,
Então, a IA é um guarda-chuva bem grande, onde a gente coloca muita coisa debaixo dela. Então, quando tem alguma norma, alguma regulamentação falando em inteligência artificial, não é uma forma única de validar, porque ela é muito abrangente. É como falar sobre engenharia. A IA é um guarda-chuva abrangente. Então, quanto maior, esse é o ponto que é importante ressaltar, quanto maior a autonomia dessa IA, seja ela predição, seja ela classificação, seja ela generativa, maior a necessidade de demonstrar que é confiável. Então, ao longo da apresentação, vocês vão perceber que o nível de controle vai depender muito da forma com que a gente vai utilizar e o quanto de autonomia a gente vai dar para essa inteligência artificial. E aí lembrar um pouquinho de como é hoje, né? Por que que eu estou falando que é hoje? Porque hoje a gente tem validados os sistemas tradicionais. E daqui a alguns anos, pode ser que tenha uma porcentagem desses sistemas tradicionais utilizando algum componente da IA. Eu não sou muito crente hoje, nesse momento, de que que nós teremos só inteligência artificial. Eu acredito muito na combinação de sistemas tradicionais com componentes de inteligência artificial e o componente humano, que é o mais importante de tudo, né? O conhecimento humano dirigindo isso tudo. Então, o que que a gente valida hoje nos sistemas tradicionais? Porque hoje, para ser honesta, eu tenho só a minha visão enviesada, a gente vai falar sobre viés. É, a maioria das empresas ainda não tem aplicações BPX relevantes validadas utilizando inteligência artificial, mesmo porque existe muita dúvida se vai ter uma aceitação. A gente está bem no momento de descobrir como que isso vai desenhar os próximos anos, né? Mas como que funciona a validação de um sistema tradicional, né? O sistema tradicional ele é codificado e ele segue um script fixo criado por programadores sem análise de dados. Então, é fácil validar assim. Apesar de ter um lado complexo da coisa, é algo muito marcado. Então, o critério de aceitação é muito fixo. Ele funciona ou não funciona conforme programado. Então, seria a codificação assim: se acontecer tal coisa, faça isso. Se acontecer tal coisa, faça assado. Pode até ter cálculos matemáticos mais avançados lá dentro, mas, de qualquer maneira, existe um critério de aceitação marcado. A inteligência artificial tira essa régua fixa do profissional de validação e deixa a gente fora de eixo. A verdade é essa. Por quê? Porque a inteligência artificial ela tem um raciocínio dela próprio e não 100% das vezes ela vai ter um critério de aceitação marcado. E é por isso que é tão importante o monitoramento do humano em cima dela. Então, a gente tem e não tem uma possibilidade de ter autonomia. Quanto maior o risco, menor seria idealmente, a autonomia de uma inteligência artificial. Idealmente falando, porque eu sei que se a gente também levar isso a um critério a ferro e fogo, a gente acaba não utilizando a inteligência artificial, o que é um pecado, né? E nós somos, no mercado, nós somos o player enquanto empresa e enquanto braço institucional de treinamento da BIMO, também um incentivador da inteligência artificial, até por isso que a gente está com essa série de webinars e, e uma jornada para que o mercado entenda que é possível utilizar a inteligência artificial em aplicações críticas. É por isso que nós estamos todos aqui. Então, os sistemas de inteligência artificial, o que acontece? Existe um modelo que aprende com dados, né? Então, é diferente, a gente não codifica mais na parte de inteligência artificial, a gente não faz um código marcado falando, se acontecer tal coisa, faça isso, porque é o humano que está falando como o sistema tem que reagir. Nesse caso, passa a ser diferente. Ele aprende com os dados de um banco de dados, e nós vamos falar sobre qualidade de dados também. Então, ajustando-se de maneira contínua. E este passo de ajustando continuadamente é um desafio para a validação, porque a validação, hoje, ela é muito assim, você valida e tira o relatório de uma fotografia de agora. Para um sistema tradicional, isso é muito interessante, porque se ninguém mudar, deve continuar funcionando da mesma forma. Então, aí existem mecanismos de controle de mudança, revisão periódica para fazer a manutenção de estado validado de um sistema. A inteligência artificial, ela é diferente. A gente não tem uma manutenção de estado validado baseado na mudança só, porque ela pode mudar sozinha, né? Não mudança provocada pela arquitetura do sistema, pelo programador, pelo negócio, que agora quer uma outra funcionalidade.
ela pode mudar sozinha e ninguém perceber. Então, isso é um desafio, tá todo mundo tentando entender como que isso vai funcionar, mas já existem algumas diretrizes que eu vou tentar passar aqui rapidamente para vocês, tá bom? Então, o critério de aceitação é variável baseado em faixas definidas no início do projeto. Isso é algo diferente também. Na validação do sistema tradicional, a gente não põe os critérios de aceitação no plano de validação. A gente coloca os critérios de aceitação nos testes e eles vão mudar de acordo com cada teste. Na inteligência artificial, isso muda. A gente precisa colocar os critérios de aceitação no início do projeto. Então, por exemplo, vamos imaginar que ele seja classificatório. Ah, eu tenho exames de imagens e eu quero saber se o paciente teve ou não, é, esqueci o termo, heart attack. É, problemas do coração, né? Infartou ou não infartou? Infartou ou não infartou? Infartou ou não infartou? Esse seria, por exemplo, um critério. Ele não vai acertar 100%. Qual é o critério? Ah, vai ser 95% de assertividade. Eu tenho que definir isso para eu ter um critério para dizer se valida ou não valida. Se eu não definir isso lá no começo do projeto e não respeitar essa definição do que é aceitável para eu usar isso em rotina, eu não posso ficar mudando de ideia no meio do projeto. Isso pode me sinalizar que o time está tentando fazer o melhor que pode, mas não tem um critério de aceitação marcado para poder decidir passa ou não passa, porque os times de validação precisam desse critério de aceitação marcado, tá? Então, esse é uma primeira entrega desse webinar que eu queria deixar, e ele é diferente para quem valida, que os critérios de aceitação são feitos lá nos testes, caso a caso. Aqui não, aqui os critérios de aceitação, os KPIs, vamos chamar assim, né? Os indicadores, eles vêm já no início, os principais, pelo menos. Claro que em conjunto com um sistema tradicional, isso vai acabar mudando de um sistema para outro. E quais são os desafios da AI e da Machine Learning? Eu, particularmente, penso que são quatro principais pilares. Pessoas, competências, o mundo inteiro tem esse desafio de poder entender, né, o que é inteligência artificial, e nós estamos numa área regulada onde a multidisciplinaridade é muito forte. Tenho comigo, aí, só para colocar uma polêmica aqui, tenho comigo que o key user, ou seja, a pessoa que realmente entende da área controlada, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, o paciente infartou ou não infartou, e numa aplicação de classificação de imagens, por exemplo, o médico que diz se um exame ele tem possibilidade do paciente ter infartado ou não, pode ter um papel muito mais relevante do que o próprio programador da inteligência artificial. Isso é um pouco polêmico, e é por isso que é tão importante a área core de onde a IA está atuando ser um projeto muito mais do que user do que da tecnologia. Apesar hoje, né, de ser muita novidade, de ter um trabalho, por quê? Porque a qualidade dos dados vai dizer muito sobre a qualidade da resposta da inteligência artificial. Então, gente, é só para tirar a gente do prumo, né? Como diz o pessoal no interior de São Paulo. É só para a gente poder desvincular tudo. Por quê? Para nós, nos sistemas tradicionais, o papel da pessoa que está desenvolvendo o sistema é muito alto. E os critérios de aceitação são na definição da análise de riscos e lá nos testes. Aqui não, aqui a qualidade dos dados passa a ter uma função muito importante. O key user, eu estou chamando de key user, é o profissional que tem conhecimento do processo, ele passa a ter uma atuação muito forte, né? A atuação dele, a opinião dele, a expertise dele. Então, assim, competências não é. AI não é assunto de TI, tá? AI é assunto da sociedade, é de todo mundo. E aí, quando todo mundo é dono, começa os projetos a ter uma gestão mais desafiadora ainda. Processo, governança, que é justamente a gestão disso, e os controles de mudança, né? Como eu comentei, as mudanças elas são bem dinâmicas e não necessariamente disparadas para uma mudança de processo ou de tecnologia. Elas simplesmente mudam. Tecnologia, modelos, dados, integração, aí sim, toda a parte técnica da inteligência artificial e o regulatório conformidade, que é o nosso bracinho aqui, onde a gente está tentando
discutir, aprender, ver o que é razoável, não tem ainda muito marcado o que é, não é. Depois de 10 anos de inteligência artificial e BPX relevante, todo mundo vai saber, mas por enquanto estamos o mundo todo tentando aprender. E assim, para quem diz assim, ah, mas não tem nenhum guia que fala sobre isso, existe já bastante coisa, eu diria, né? É que a gente tem que ir pincelando, entendendo o que cada país está pensando, mas existe uma sinergia entre o que o mundo está pensando, mesmo porque é um movimento muito grande, como disse o Luiz, ele é um divisor de águas, né? Ele é algo que vai marcar a geração mesmo. E aí, eu queria passar muito rapidamente aqui quais são as diretrizes que os profissionais que estão interessados em adentrar esse assunto, pode ser uma ponta do iceberg, né? Um deles é o EU Act, da Europa. Ele é muito grande, mas ele tem uma linha de raciocínio super interessante, são mais de 450 páginas, é um material riquíssimo. O projeto de lei de inteligência artificial ainda não é lei, mas ali já dá para ter uma noção do que, em que direção o Brasil vai. O FDA tem coisas muito interessantes para produtos, dispositivos para a saúde, produtos médicos de uma maneira geral, e já faz alguns anos que está autorizando muita coisa com AI embarcada para produtos médicos, né? Então, o FDA é o que mais autorizou até agora no mundo. O Health Canada também, no Canadá está fazendo. Aí existe um outro reflection paper. Como se fosse um artigo grande, não chega a ser um guia, mas ele é interessante falando sobre inteligência artificial, mas aqui é mais para medicamentos, né? Porque o EMA é focado em medicamentos. O MHRA no Reino Unido também fez em conjunto com os canadenses esse guia falando sobre isso. A ISP tem um guia específico sobre AI e Machine Learning, bem nessa área voltada de validação, porque tudo isso aqui envolve um pouco de validação e o ACT não está focando nisso, mas validação está no meio disso, porque é comprovação que funciona. O anexo 22, o draft de 2025, dá muito tom do que vai acontecer. E apesar de ser do EMA, ele em conjunto com o PIX, que é muito para farma, mas a área de dispositivos médicos acaba sendo influenciada por essa onda da farmacêutica. E, recentemente, o Conselho Federal de Medicina trouxe uma resolução para a utilização da IA na medicina também, tá bom? Então, como eu comentei, nem toda IA é igual. Então, quando a gente fala, né, de inteligência artificial, muitas pessoas pensam imediatamente no GPT, mas ele representa apenas uma das diversas tecnologias existentes. E a gente pode ter modelos de machine learning tradicionais utilizados para classificação, previsão, detecção, anomalias, né? E temos também a IA generativa que acaba criando textos, imagens, códigos, documentos, e aí surgiram os agentes de IA capazes de planejar tarefas, consultar diferentes sistemas, executar ações de forma parcialmente autônoma. Embora todas sejam classificadas como inteligência artificial, eles não apresentam os mesmos riscos e, consequentemente, não são validadas da mesma forma. Por isso que não tem uma receita de bolo para ajudar a gente. Então, é por isso que uma abordagem baseada em risco é tão importante. E antes de definir como validar, a gente precisa compreender qual tecnologia está sendo utilizada, qual é o impacto dessa utilização sobre o processo BPX relevante. Então, aí que é só a título de curiosidade, se vocês estiverem printando a tela, o MCP é um protocolo aberto aí, começa, né, e no Techniquez, mas ele é um protocolo aberto da Anthropic, que é a dona do cloud, né? E ele permite que modelos de IA se conectem de forma padronizada a ferramentas, bancos de dados, interfaces, APIs e sistemas corporativos. Então, por exemplo, precisa consultar o ACP, precisa acessar um sistema de laboratório, pesquisar documentos. E o Creo AI que eu coloquei aqui, é só uma legenda rápida para não ficar muito poluído, né? Ele é um framework para construir sistemas multi-agentes, que essa área ainda provavelmente vai crescer muito, em Python. Então, em vez de um único agente fazendo tudo, você cria uma equipe especializada, cada um com o seu papel, por isso que chama de Creo. Creo em inglês é
time, né, com diversos papéis diferentes ali. Então, a tendência parece ser que cada agente vai ser especializado na sua área, como os profissionais humanos, né? Cada um entende de uma área e o time junto ajuda a fazer com que algo aconteça no processo com qualidade. Deve crescer nessa direção, eu acredito. Então, quando maior autonomia, maior necessidade de governança e monitoramento. Então, quando a gente aprender a validar multitime de agentes, já saiu outras coisas, sabe? Então, assim, não tem uma forma de, como valida AI? Não tem uma resposta certa, porque cada plataforma vai ser construída de uma determinada maneira. Quando a gente fala em validar a inteligência artificial, muitas pessoas pensam imediatamente em executar testes no modelo, quando não é um modelo de uma Big Tech, né? Que nem o caso da Anthropic, da OpenAI. Então, na realidade, a validação começa bem antes disso, bem antes de da gente se preocupar com o modelo. Então, o primeiro passo é definir claramente o uso pretendido da solução. Deixa eu tomar uma aguinha. Em seguida, a gente identifica os riscos envolvidos e escolhemos a tecnologia mais adequada ao problema, né? Que aí não é a validação que normalmente escolhe a tecnologia, é a equipe de TI. E nem toda necessidade exige uma IA generativa ou um modelo altamente complexo. É, lembrando, né, que a inteligência artificial, de certa forma, ela existe há muito tempo, através por exemplo, modelos matemáticos mais avançados que já existiam antes, né? Então, hoje a gente vê gente falando, a gente já usava inteligência artificial há 15 anos atrás, já existia, que agora popularizou, né? Então, depois a gente define o grau de autonomia da solução, é uma parte importante. Ela apenas recomenda, executa sob supervisão ou toma decisões de forma autônoma. Isso é o grau de autonomia e o impacto no processo, na criticidade do processo BPX relevante, é que vai dar o tom ali da validação. Não exatamente qual é a tecnologia, a gente segue as instruções da equipe técnica. Essa decisão influencia diretamente a estratégia de validação. Só então realizamos a validação inicial, seguida, né, da implementação, não em ambiente de produção, as práticas continuam muito parecidas. Então, não é porque nós estamos validando uma nova tecnologia agora que os pontos de início dos critérios para validar caiu tudo por terra. Então, tudo aquilo que a gente tinha, eu preciso de ambiente de qualidade para validar, continua a mesma coisa. Não posso liberar para ambiente de produção enquanto eu não tiver certeza que é confiável. Eu preciso ter rastreabilidade de tudo, inclusive do modelo, que é a polêmica, né, de como que a gente rastreia, como que a gente entende por que a inteligência artificial deu aquele retorno, isso é uma coisa importante. Então, como os modelos de IA podem sofrer alterações de desempenho ao longo do tempo, é fundamental monitorar continuadamente a performance, controlar essas mudanças e realizar revalidações sempre que necessário. Esse ciclo resume a principal diferença entre validar um software tradicional e validar uma solução baseada em inteligência artificial. Inclusive, o monitoramento não é interessante que seja feito só por humanos. A gente tem mecanismos automatizados para dizer que o sistema está começando a sair do normal dele. Existem formas e aí tem que ser explorado com a equipe técnica o máximo possível. Então, um dos conceitos que mais evoluiu nos últimos tempos agora nessa discussão de uso de inteligência artificial em aplicações de pesquisa relevantes, é o conceito do HITL, que é o Human in the Loop. Eu até pus aqui de maneira repetida, Human in the Loop, Human in the Loop, Human in the Loop. Por quê? Porque ela faz parte de uma ideia muito simples, que nem toda decisão precisa ou deve ser tomada exclusivamente pela inteligência artificial. Em aplicações de menor risco, a IA pode seguir sugerindo ação, cabendo ao profissional analisar e aprovar essa recomendação. Esse é o modelo conhecido como Human in the Loop. Então, é muito provável que o inspetor pergunte qual é, qual é o grau de autonomia da inteligência artificial e qual é a participação do humano. Quanto mais alta a criticidade, menor deve ser a autonomia e mais um Human in the Loop como ação de controle. Não sei se ficou clara a estratégia.
com essas combinações, é como se fosse um Lego onde você vai compensando. Eu quero mais autonomia, eu preciso muito mais monitoramento, muito mais humano tomando decisão. Então, quanto mais afeta produto, rastreabilidade de dados. Dados é um pouco mais fácil de resolver na AI, porque ele já está ali para isso, e o dado tem que ser íntegro e de qualidade, né? Que ele pode ser íntegro e ruim, ele tem que ser íntegro e de qualidade. E aí as coisas começam a fazer sentido. Essas combinações entre humano e inteligência artificial pode ser a resposta que a gente está procurando para conseguir validar a inteligência artificial. Então, em alguns cenários, a IA pode executar automaticamente determinadas atividades enquanto uma pessoa acompanha indicadores e intervém quando necessário. Ah, mas eu vou precisar ter um humano o tempo todo? Se for muito crítico, sim. E aí deixa o AI fazendo, mas eu estou aqui só monitorando. E se só mas aí eu não tenho, eu não alivio a participação do humano, mas eu também tenho muito mais assertividade, porque a inteligência artificial, ela acerta muito mais que o humano também, e é algo que a gente tem que considerar. Ela, em algumas circunstâncias, é mais inteligente que o humano. Então, a gente chama isso de Human in the Loop. Já nas aplicações de baixo impacto, altamente controladas, a IA pode operar de forma praticamente autônoma e o chamado Human out of the Loop, ou seja, ele está fora do loop. Por quê? Porque é baixo impacto, mesmo que erre, não vai acontecer uma coisa muito crítica. Se acontecer e der tudo errado, o que a análise de risco está dizendo? Existe uma forma de eu detectar antes, se for uma fábrica, antes do produto ir para o paciente? Enfim, vai depender do risco que a gente está tomando. Quanto mais a IA perto do paciente, embarcado no produto médico, mais supervisão e preocupação com a análise de precisar ter, tá bom? Então, o ponto mais importante é que não existe um modelo único. O nível de supervisão humana deve ser definido considerando o risco da aplicação. Quanto maior o potencial impacto ao paciente, da qualidade do produto à conformidade regulatória, maior tem de ser a necessidade de participação humana. Por isso, durante a validação, uma das perguntas fundamentais é: quem vai tomar a decisão final? E há uma pessoa. Essa pergunta o auditor deve fazer. Imagino que deva ocorrer esse tipo de questionamento, tá? A gente não valida apenas o modelo, então imaginar, validei a IA e está tudo certo. Não, a gente não vai retroceder na validação. Nós temos ainda o processo, usuários, infraestrutura, o próprio software, porque eu acredito muito que a IA pode ser um componente de um software já existente na sua empresa, ou de algo que já começou a ser desenvolvido e vai ser aprimorado, melhorado, né? O paciente mais seguro com a inteligência artificial, né? Então, a gente não tem que desfazer esse pensamento que IA é só para redução de custos nas empresas. Não, é para melhorar a performance de um produto médico, para melhorar a interface com o paciente, é para melhorar a vida, né? Eu acho que a gente tem que levar para esse lado, né? Então, a gente valida agora dados. Quando a gente faz uma validação de um sistema tradicional, o profissional que valida, ele acredita que o dado que está lá no banco de dados é de qualidade. Ele não costuma questionar muito, a não ser quando ele está fazendo um processo de migração de dados de um sistema para outro. Aí talvez ele tenha que olhar, ele olhe, né, o quantitativo e o qualitativo. Vai depender da abordagem baseada em risco, mas no geral a gente olha isso. Agora, quando é inteligência artificial, nós temos que olhar os dados, porque se ele não tiver de boa qualidade, o modelo vai aprender nele, vai aprender errado, como se eu tivesse um script de codificação todo errado, porque ele vai fazer isso. Entrando um pouco mais no techniquez aqui, mas é importante a gente passar para a gente ter pelo menos uma visão e ver isso uma vez na vida. Uma das decisões mais importantes de um projeto de inteligência artificial é a escolha do modelo, né? Ela não é a primeira, mas ela é importante, porque se eu tiver um modelo errado também, eu estou orientando o motor, a engine, né? O motor da IA a aprender errado. Então, existe uma tendência de acreditar que o modelo mais sofisticado é sempre o melhor. Na prática, não é assim, pelo menos pelo ponto de vista de validação. Esse gráfico mostra justamente o equilíbrio que precisa buscar entre acurácia e interpretabilidade. Então, do lado esquerdo, aqui na acurácia, eles costumam ser mais fáceis de explicar, né? Mas nem sempre oferece o melhor desempenho.
E essa questão da explicação é uma coisa sensível para nós, porque eu preciso conseguir explicar para por que que a inteligência artificial deu aquele retorno. Isso é uma das coisas que pega aqui para nós. Então, à medida que a gente caminha com modelos mais completos, como redes neurais, profundas, normalmente a gente ganha capacidade de resolver problemas complexos, em contrapartida, perdemos transparência. Muitas vezes sabemos que o modelo acertou, mas não conseguimos explicar claramente como que ele chegou àquela conclusão. Então, nas aplicações BPX relevantes, esse ponto é crítico. Não basta que a IA tome uma boa decisão, a gente precisa ser capaz de justificar essa decisão durante uma investigação, uma auditoria, uma inspeção regulatória. Então, por isso, a escolha do modelo não deve considerar apenas desempenho, ela deve considerar o risco da aplicação, o impacto sobre a qualidade do produto e o nível de explicabilidade. Em inglês chama explainability. Vocês vão ouvir muito falar desse termo, explicabilidade, ou seja, como que a IA deu esse retorno. Esse é um dos pontos importantes também. Em alguns casos, o modelo é um pouco menos preciso, mas muito transparente e às vezes até melhor para aplicação BPX relevante. Às vezes o simples é melhor. Se o modelo complexo ele adiciona muito valor, aí a gente vai nele, né? Em outras palavras, a validação de IA, a gente não busca algoritmo mais inteligente, a gente busca algoritmo mais adequado ao uso pretendido, cujo risco pode ser demonstrado como controlado. Quanto maior o impacto na decisão sobre o paciente, maior a qualidade do produto, maior tende a ser a necessidade de explicar como se a IA chegou a essa conclusão, tá bom? Os modelos complexos são frequentemente necessários em situações onde a relação entre as variáveis não linear e linear, eles podem ter interações complexas. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo, né, de por idade. Aqui é uma coisa mais simples. Se o paciente tem mais de 30 anos, é fumante, eu tenho maior risco dele ter infartado. Aqui está simples, mas chega um momento em que entra nas redes neurais, né, que fica um modelo mais de machine learning. Aí ele tem que usar o pensamento crítico, envolve analisar a curacidade do modelo, a performance do modelo. E aí, falando um pouco de viés, né, eu estou trazendo os pontos principais, porque é muito desafiador falar em validação de AI em meia hora, e aqui eu já estou estourando o tempo. Quando a gente fala de viés, muitas pessoas imaginam apenas o preconceito relacionado a gênero e raça. E essa é apenas um dos exemplos. Em aplicações reguladas, o viés significa qualquer tendência eh, e que faz com que a gente possa produzir um resultado distorcido e inadequado para o uso pretendido. Então, o mais importante é entender que o viés, ele não nasce apenas durante o treinamento do modelo, ele pode ser introduzido na prática em qualquer etapa do ciclo de vida. A gente pode ter um viés de dados históricos, quando os registros não representam corretamente a realidade, a gente pode ter um viés de representação, quando determinados grupos de dados ou situações estão subrepresentados. Também eu posso introduzir um viés durante a coleta de informações, na definição das métricas de desempenho, ou até mesmo a forma com que o modelo é implementado ou monitorado. Então, durante a validação, não basta que ter um desempenho final da IA, a gente precisa analisar todo o processo de construção e utilização do modelo para demonstrar que esses vieses foram identificados e avaliados adequadamente de forma mitigadas. Então, é uma área muito grande da análise de riscos ali, a gente tem que olhar isso. E outros riscos que aqui eu errei, né? A validação deve considerar, né? O risco da alucinação, da injeção de prompt maliciosos, de dados que podem ser adulterados, né, que induzem o modelo a adulterar o resultado dele, a perda gradual de desempenho, o drift é quando você vai mudando tantos dados que o modelo começa não digo alucinar, mas ele começa a dar umas respostas meio estranhas, porque tem dados chegando ali que está influenciando isso. E as entradas criadas para enganar o modelo. Então, tem muito cibersegurança para tratar também na validação de um modelo. E no ciclo de vida de monitoramento, basicamente a gente tem validação inicial, monitoramento contínuo e a conformidade regulatória, que são os três pontos ali principais. Até por isso que nós somos um dos advogados de usar a validação digital,
porque para você poder acompanhar a validação de inteligência artificial no papel, parecem mundos totalmente distintos um do outro. Ah, desculpa, aqui tá certo. E como manter uma IA em estado validado, né? A diferença importante de um software tradicional e uma solução baseada em IA é que a validação não termina quando o sistema entra em produção. A partir do Go Live começa uma nova etapa e manter o sistema em estado validado, que a gente tem no tradicional também, só que agora é mais intenso. Então, isso significa acompanhar de maneira continuada o desempenho do modelo, controlar as alterações, avaliar o impacto das mudanças dos dados nos prompts ou no próprio modelo, realizar revalidações quando necessário e manter todas essas evidências disponíveis para auditoria. Em outras palavras, a validação deixa de ser um projeto e passa a fazer parte da operação do sistema durante todo o ciclo de vida. A maior evidência de uma IA validada não é um sucesso na implantação, mas a capacidade de permanecer confiável ao longo do tempo. Esse é o grande maestro aí que vai dizer se a validação foi bem feita. E a gente percebe que acompanhar todas essas atividades utilizando os documentos em papel e planilhas é um processo complexo e sujeito a falhas, né? Por isso que as empresas têm migrado para plataformas digitais de validação que permite a rastreabilidade, o controle das mudanças, evidências de forma integrada ao longo do ciclo de vida. Mitos. IA não pode ser validada. A gente quer derrubar isso, a gente está trabalhando fortemente na BIMO para as empresas entenderem e a gente fomentar a inovação. A validação a IA aprende sozinha, ela aprende, mas ela é muito influenciada pelos dados também, né? A validação nunca termina, ela, isso é, é e não é verdade, né? Porque ela termina, mas você tem um monitoramento, né? Você, em termos de esforços, porque uma coisa é a validação, ela está sempre ali olhando. Quanto mais monitoramento automatizado nós tivermos, menos influência de documentação de validação. Quanto mais o monitoramento for manual, mais gente de validação e entregáveis de validação a gente vai ter que envolver. Então, por isso que usar a própria tecnologia para monitorar pode ser algo interessante. Não exatamente ali do modelo, mas ferramentas externas. E é impossível explicar IA, não é verdade, tá? Eu me sinto um pouco há 25 anos atrás, quando as pessoas falavam assim, 23, né, que faz 23 anos que eu trabalho nessa área, e que eu lembrava que as pessoas falavam assim, é impossível atender o FDA 21 CFR parte 11. E depois o tempo foi mostrando que não. O conhecimento vai chegando e a gente vai organizando as ideias, então eu tenho muita confiança que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. E o que o auditor perguntaria? Como o modelo foi treinado? Quem que aprovou? Como detectar os drift? Drift é isso, né? De conforme vai mudando os dados, ele vai mudando o comportamento também. Como que a gente controla as mudanças? Mentira que IA não tem controle de mudanças, tá? Ele tem controle de versão, controle de mudança, igual um sistema tradicional. E como revalidam, né? Como que a empresa está fazendo isso? Bom, eu estou aqui à disposição. Francisco, é com você, e aí a gente vai para as perguntas depois. Obrigada pelo tempo que vocês me deram aí para compartilhar um pouquinho. Silvia, muito obrigado. Assim, nossa, a gente nem percebe o tempo passar, essa enxurrada de conhecimento e experiência. Eu, antes de passar a palavra para o Francisco, que vai também nos trazer e nos brindar com profundidade, né? Eu queria comentar, por exemplo, quando a gente pergunta qual é o tamanho e a abrangência, as possibilidades da IA. Uma resposta bem simples para o leigo é ele à noite olhar para o céu e ver quantas estrelas existem no universo. Ou seja, a IA é infinita. Você não tem limites para a IA, né? Da mesma forma, quando surgiu lá atrás os dinossauros dos primeiros computadores portáteis, né, de mesa, hoje a gente tem tudo isso dentro do celular, né? Antes ainda, eu gostaria de destacar a questão da PL, do Projeto de Lei 2338/2023, que vejam que curiosidade. Nesse primeiro momento, quando a gente participou, contribuindo com a PL, como a BIMO, havia uma tendência, olha que interessante, colocar a Anvisa como a agência principal de regrar e regular todas as IAs no Brasil.
Ou seja, não teria a menor chance. Primeiro, por uma questão de legalidade, né? A Anvisa é dentro do Fórum do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ela nunca poderia regular, por exemplo, a questão da NTT, por exemplo, ou da ANS, ou da ANTAC. Então, isso mostra o quão a inteligência artificial, nesse nível de conhecimento, está afastado até dos próprios legisladores, né? Na sequência, eu chamo a atenção, e isso foi muito bem apresentado no primeiro webinar sobre esse tema de IA na área da saúde, para a resolução do Conselho Federal de Medicina, ou seja, o Conselho Federal dos principais, não o único, mas um dos principais profissionais de uso dessa IA, sobretudo em dispositivos médicos, que é a Resolução 2454 de 2026. Lá ela já está em vigor, ele rege exatamente essa relação da IA na área da saúde com o profissional médico. Então, nós, como pesquisadores, desenvolvedores, reguladores, profissionais desse mundo tão amplo e complexo, a gente não pode esquecer dessas resoluções porque limita ou habilita utilizações diversas do profissional que é um dos front-end, né? Ou seja, a gente tem um paciente, óbvio que é o principal, mas a gente tem o usuário, qual seja ele médico, no futuro uma enfermeira, farmacêutico e assim sucessivamente. Então, é o momento ideal para a gente estar mergulhando nesse contexto e sair na frente. E com isso, então, eu passo a palavra para o Francisco Palocci, tá certo? Francisco, a palavra é toda sua, venha nos brindar com o seu conhecimento. Olá, Luiz. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Vou começar compartilhando aqui a minha tela, para que vocês possam ver aqui a apresentação. Espero que todos estejam vendo. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de montagem do dossiê técnico, até porque isso complementa muito o que a Silvia apresentou para a gente, um material fantástico que ela apresentou. Vocês viram que não é tão simples assim, nem a escolha da IA que a gente vai usar. Para montagem de dossiê técnico, quando a gente fala da aplicação de uso regulatória e dessa jornada, o dossiê técnico também é um ponto bem importante para a questão da aplicação da IA, tá? Hoje nós temos dois tipos de dossiês técnicos, né? A gente tem o dossiê técnico da RDC 751, que é fundamental para dispositivos médicos, e da 830, que é para registro e notificação de in vitro, que são dois tipos de dossiês técnicos diferentes, tem suas particularidades, tem suas similaridades, mas também tem pontos específicos que são para cada um deles. Esses são alguns dos pontos principais que são apresentados dentro do dossiê técnico, até para a questão da criação de uma série de documentos dentro da empresa, na questão de projeto de desenvolvimento, na questão regulatória, na questão de desenvolvimento de ensaios, testes que podem ser feitos. Eu sou usuário de IA, eu uso bastante ferramenta de IA, tenho acompanhado diversas normas, eu sou coordenador de comissão da BNT e participo de comissões da IEC ISO, e eu participo das comissões de inteligência artificial e também das comissões de inteligência artificial aplicada a dispositivos médicos. Hoje tem diversas normas que estão sendo desenvolvidas dentro do âmbito IEC ISO para inteligência artificial. Tanto a inteligência artificial com machine learning, gerenciamento de risco, normas para inteligência artificial com cibersegurança, inteligência artificial com softwares aplicados a dispositivos médicos, e a inteligência artificial está sendo considerada na futura quarta edição da norma 60601 aplicadas a dispositivos médicos. Então, IA hoje é parte da realidade, não tem como fugir, como a Silvia bem colocou. Então, dá para a gente utilizar IA dentro do dossiê técnico para preparar a documentação regulatória? Dá, mas não é bem assim. Não vai ser a salvação, ele vai criar documentos, não é bem assim. Então, a IA pode ajudar, por exemplo, na criação de alguns desses documentos, mas não na criação do zero. Ele vai te ajudar a desenvolver e coletar algumas informações, revisar muitas informações, evitar erros, fazer análise de gaps para verificar se está tendo alguma falha, alguma falta, mas ela não vai criar um documento para você. A gente tem problemas sérios com a questão de IA. E um outro problema sério que a gente tem com a questão do uso do IA são as informações confidenciais da empresa que a gente está colocando, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente.
Se a gente fosse avaliar assim, o nível de apoio da IA e o nível de apoio de necessidade de verificação humana, a gente pode separar por alguns, assim, numa escala de 0 a 10, tá? O que a gente pode ou não pode utilizar. Na organização documental, a IA é fundamental, eu uso muito, tá? Na comparação de versões também, para entender o que mudou de uma para outra, para verificar, por exemplo, alguma questão entre ensaio, em comparativos de produtos, isso é muito bom. Ela faz resumos técnicos excelentes, mas tem que tomar muito cuidado com essa questão do resumo técnico, porque você tem que garantir que a informação que você está colocando está correta, para ela não gerar alucinação. Ela faz identificação de gap analysis muito bem, mas também precisa de revisão, tá? Ela ajuda a preparar respostas regulatórias de maneira coerente, mas ela não vai trazer para você uma informação técnica específica do seu produto. Se você não aplica contexto e não dá contexto para a resposta vai ser até absurda para algumas questões. A questão do uso pretendido, né, a finalidade prevista do produto, as reivindicações, né, os claims que a gente fala do nosso produto, o que a gente vai usar para avaliação clínica, gerar evidência clínica, isso a IA não vai fazer muito bem. Para a questão de definição do estado da arte, ela não vai funcionar muito bem, porque ela vai depender de uma série de informações e contexto de informações que vocês estão colocando. Para a parte de gerenciamento de risco, dá para utilizar IA sim, eu uso IA em processos de gerenciamento de risco, mas a IA não sabe fazer uma avaliação de risco, ela não sabe fazer um critério, ela não sabe buscar probabilidades e severidades, e muitas vezes dessas probabilidades e severidades que ela vai buscar para você são infundadas, ou muito viés, ou baseado em algum dado de uma base de dados específica e não de uma base de dados global. Rotulagem, ela não vai ajudar muito. Ela faz uma conferência de informações muito boas, mas ela não vai te ajudar a criar uma rotulagem de maneira adequada. Rastreabilidade de documentação, parcial. Rastreabilidade de dados, parcial. Ela não vai ajudar. Precisa de muita revisão humana. Avaliação clínica, muita gente me pergunta nisso, né? Usabilidade, avaliação clínica, avaliação biológica, a IA consegue criar relatórios? Não, ela não consegue criar. Já vamos tirar esse elefante da sala. Ela não vai criar isso. Pior, tá? A IA, ela não vai servir para uma série de fatores dentro de um processo, por exemplo, de avaliação clínica. Se você falar para a IA, por exemplo, busque para mim uma literaturas científicas relacionadas, ela não usa a mesma lógica do que é solicitado e orientado em guias de avaliações clínicas. Guias de avaliações clínicas, por exemplo, eles pedem para você utilizar um modelo de ferramenta de busca que você vai determinar. Pode ser Pico, pode ser Musa, pode ser a lógica booleana. Lógica booleana, para quem não conhece, é aquela lógica do sim, o e, né? Buscar essa informação e essa informação. O not, né? Buscar essa informação, mas não inclui essa informação. E o e, buscar essa informação e essa informação também junto a isso. Então, ele vai ter o ou também, busca essa informação ou esta informação, que é, por exemplo, o modelo que o PubMed usa, várias bases de dados que nem o Cochrane Library, eles usam muito a lógica booleana. A IA e o Google não usam lógica booleana. Para piorar, teve várias vezes que se você vai buscar alguma informação pedindo para a IA buscar dados de literatura clínica, ela inventa literatura clínica, tá? Então, isso também é um problema das alucinações de IA que a Silvia estava até explicando, a gente vai falar um pouquinho mais disso daí também. Então, a IA não vai servir para tudo. Ela vai ser uma parte, uma ferramenta de etapas que você pode usar. Ela é muito boa para criar checklist, ela é muito boa até para revisar checklist, para verificar se a informação está adequada ou não, para verificar resumos de relatórios de ensaio, para verificar o ensaio, pontos fortes, pontos fracos, mas a gente também tem que tomar cuidado com o viés da análise da IA. A IA vai responder aquilo que você quer. Se você não coloca a informação direito, você vai ter o viés da máquina. Outra questão, do ponto de vista do que ela vai fazer muito bem, ela vai fazer organização, resumo, comparação e identificação de gaps muito bem, tá? Ela faz a parte de organizar a documentação e montagem de informação, ela faz muito bem isso. Então, ela faz indexação, ela faz categorização, ela vai fazer essa estrutura de volumes documentais muito boa,
e de uma forma lógica, assim, bem clara, pesquisável, auditável, rastreável. Então, ela faz muito bem isso, mas depende também como você traz as informações e o que você está trazendo. Se você trazer uma informação ruim, ela vai categorizar e organizar de forma ruim também. E mais ainda, ela pode induzir você a colocar outras informações que não vão fazer sentido, não vão fazer parte, não deveriam fazer parte do seu dossiê técnico. Resumo técnico funciona muito bem, tá? Resumo de literatura científica faz muito bem. Resumo de normas, resumo de ensaios, de testes laboratoriais, ela faz muito bem isso. Ajuda, mas você tem que saber que informação você está pedindo para ela resumir e quais são os contextos regulatórios que ela deve seguir para poder fazer esse resumo adequadamente. Por exemplo, se você escrever num resumo de uma evidência clínica, que a literatura fala assim, ó, resuma essa literatura e me mostre por que é bom usar essa literatura. Se a literatura for ruim, ele vai te falar que é uma literatura boa, porque na indexação do prompt que você colocou, você deu a regra para ela forçar e criar uma lógica que vai ser justificável o uso daquela literatura, mesmo ela sendo ruim. Então, isso pode ser um problema muito sério para a questão de resumo, que é o viés também que você está usando no seu prompt. Comparação de versões entre documentos que foram alterados ou que foram verificados. Funciona muito bem. Isso já é uma ferramenta que era até bem conhecida já no mercado, tem várias comparações, PDF Comparator, né, que o pessoal usa, mas ele faz comparação de versões de documentos muito boas, ele verifica o que alterou, o que foi adicionado, o que foi removido e mais. Ele faz uma explicação lógica do que foi removido com uma explicação de um resumo das alterações para essa questão. Vai depender do documento que você vai trazer também para ela. A identificação de gaps é uma das ferramentas que eu mais uso dentro de IA. Eu acho que é uma metodologia muito boa com a aplicação. Ela reduz muito o nosso tempo de trabalho para identificação de gaps. Ela fala o que está faltando, o que poderia melhorar, um dado que não está tão coerente, um dado que carece ou falta informações para poder ter uma justificativa técnica ou uma demonstração de segurança, de uma determinação benefício-risco. Ela vai te ajudar a fazer isso, mas ela não vai te falar o que é para responder. Ela até pode te orientar o que você deveria buscar de informações, mas ela não vai fazer essa busca de maneira tão adequada. Então você teria que tomar cuidado também na criação de gaps. O que a IA faz que é muito bom? Ele faz esses rascunhos de algumas partes do dossiê técnico, ela faz muito bem. Ela não vai te montar um arquivo de gerenciamento de risco muito adequado, mas ele ajuda você a identificar pontos de preocupação que você deveria levar em consideração dentro do seu arquivo de gerenciamento de risco. Identificação de perigos e situações perigosas que você deveria levar em consideração na hora que você cria o seu arquivo de gerenciamento de risco. Ele vai te ajudar a gerar rascunho, por exemplo, do que você deveria considerar numa avaliação de usabilidade, colocando todo um contexto de uso do produto, de perfil do usuário, bem completo, de especificação de pacientes, o uso pretendido também de forma muito completa. Ele vai te ajudar a gerar esse rascunho e gerar, por exemplo, um pré-plano para algumas coisas, ou o que ele recomendaria que fosse feito. Ele ajuda a fazer isso. Mas no final vai precisar da aplicação humana, porque pode gerar alucinação, ou ela vai tratar de aspectos que, pelo fato de não ter sido explicado anteriormente, isso vai ser um problema. Ele vai redigir também justificativa técnica. Ele faz isso de maneira bem adequada. Ele até aplica isso, mas ele precisa de dados e fontes confiáveis para fazer essa informação. Então, se você não está usando um dado confiável ou está pedindo para ela gerar uma justificativa, ela pode alucinar e também criar uma justificativa que não faz sentido nenhum. Padronização de linguagem em formato documento, ele faz isso, mas tem que tomar cuidado, tá? Porque tem muito currículo que eu já vi, muita informação que eu já vi, muita documentação em resposta de e-mail que você percebe que não foi uma pessoa que respondeu, foi um formato criado em IA que a pessoa usou para responder para alguma coisa. E às vezes até é uma linguagem adequada, mas até o formato está adequado, mas o que ela está querendo responder não faz sentido.
Ela já me ajudou muito, eu já fiz isso para estruturar resposta para exigências técnicas da Anvisa, exigências de planos de ação, de apresentação de documentos. Ela me ajuda a preparar uma resposta e ela organiza essa argumentação de forma coerente, ela dá contexto, ela fundamenta, ela evidencia, ela conclui, mas ela não cria isso do zero, ela vai precisar de dados para gerar essa informação. Então, tudo é como eu alimento o meu prompt, é como eu alimento de dados dentro de uma IA para fazer isso. E ela faz esse cruzamento de documentação técnica junto com essa informação para gerar essas respostas adequadas. Mas ela não quer dizer que eu posso pegar aquela resposta pronta da IA e jogar num texto para a Anvisa. Ele tem que passar por uma revisão, por um processo. Ainda vai permanecer que, do ponto de vista humano, toda a questão de verificar se o argumento que a IA está fazendo é adequado. Se o posicionamento que ela está colocando de alguma parte realmente condiz com o documento que eu incluí dentro do meu dossiê técnico. Eu tenho que revisar e validar para verificar se isso está trazendo ou agregando uma resposta adequada. E no final, a gente tem que entender o seguinte, a IA ela não é uma responsável técnica da sua documentação. Você ainda tem o seu responsável técnico. Você pode ter até especialistas que validam, ajustam e vão assumir a autoria técnica pela resposta. A IA não vai fazer isso. Até eu como no trabalho de consultor, muitas vezes acaba acontecendo que uma pessoa de um determinado departamento não concorda com uma abordagem regulatória que está sendo apresentada e ele vai buscar na IA uma resposta. Só que ele vai fazer a resposta do jeito que alega para ele. Daí cabe também depois fazer uma análise, justificar, olha, devido ao regulamento tal, devido à norma tal, que é aplicável para o nosso produto, para o nosso processo, para o nosso sistema, é por isso que a gente não pode fazer isso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a IA ela vai te responder, se você não programa isso da maneira certa, ela vai responder aquilo que você quer, da forma que você quer. Então ela vai te agradar e não te ajudar. Então você tem que tomar cuidado com isso também. Então, assim, tem alguns limites para o uso de IA na criação do dossiê técnico, tá? Ela não vai substituir o conhecimento técnico, decisão regulatória ou responsabilidade, tá? Você não pode alegar também, por exemplo, numa Anvisa, por exemplo, numa exigência, não, foi a IA que gerou a resposta, a culpa não é minha, a culpa é sua sim. Você tem que tomar cuidado, tá? Tudo que a IA fizer tem que ter verificação humana. E aí a gente tem um problema comportamental nessa questão. Tem gente que não faz essa revisão. Acha que o que a IA fez está lógico e está adequado e não faz nenhum tipo de verificação. Já teve vários casos de fundamentação técnica incorreta, porque a pessoa não percebeu, mas a IA tinha usado um documento obsoleto. Então, por exemplo, a IA estava usando uma resposta de boas práticas de fabricação para uma questão de projeto, que a IA estava se argumentando pela RDC 59 de 2000, que é antigas boas práticas de fabricação, que nem existe mais. Hoje é a RDC 665, que é baseado na RDC 16 de 2013, que é baseado no documento do Mercosul. Então, assim, totalmente fora da cadência. Então, ou então ela usa uma lógica de normas de sistema de gestão para responder BPF, então tem que tomar cuidado com isso. Quando você usa uma IA, outra coisa que você tem que tomar cuidado é como você está documentando o uso dessa IA. Por quê? O Gemini que a gente vai ter hoje não vai ser o Gemini, a versão do Gemini que a gente vai ter daqui a 6 meses. A versão do ChatGPT que a gente vai ter hoje não vai ser a versão do ChatGPT que a gente vai ter daqui a 6 meses, 1 ano. A versão que a gente tem do Cloud, do DeepSeek e outras ferramentas aí de inteligência artificial que você está usando hoje não vão ser as mesmas daqui a alguns meses. As versões vão modificando, elas vão melhorando. E conforme elas melhoram, a forma como elas respondem muda. A forma como ela prepara a documentação ou como ela responde alguma coisa muda. A forma de eu empregar um prompt de como eu vou colocar o texto, do que ela vai fazer, ela não vai entender da mesma forma. Então eu vou precisar manter rastreio daquilo que eu gerei de resposta. Eu tenho que entender que prompt que eu fiz e que resposta que gerou, ou respostas que foram sendo geradas conforme um prompt de discussão que pode estar acontecendo, qual era a ferramenta que eu usei e a versão da ferramenta que eu usei, e o que ela gerou de intervenção. Outra coisa também que você pode fazer, e eu recomendo fortemente que você faça,
é comparar o uso de ferramentas para cada uma delas. Muita gente me pergunta, Francisco, qual que é a melhor ferramenta de IA hoje para mercado regulatório? Depende da ferramenta que você tem, depende do que você vai avaliar, depende do uso que você vai ter. Todas as ferramentas de IA hoje, sim, você pode usar para fins regulatórios, elas são muito boas para isso, mas você tem que entender como a ferramenta funciona. Se você não estuda como o ChatGPT funciona, você não vai conseguir usar ele adequadamente. Ou pior, se você entende do Gemini e do Claude, ou qualquer outra, DeepSeek, ou qualquer outra ferramenta de IA que exista hoje, Grok, qualquer ferramenta de IA que você está usando, e você vai pegar o mesmo prompt e aplicar para outra, vai gerar uma resposta diferente. Por que ela gera uma resposta diferente? Porque na cabeça, na máquina, ela vai entender que aquilo é uma outra forma de perguntar. Então, tem forma de perguntar certa para IA certa. Então, se você não dá para usar o mesmo prompt que você usou para o Gemini e para o ChatGPT, porque não vai trazer a mesma resposta. Aí eles trazem respostas diferentes. É óbvio, por quê? Porque eles vão fazer eles foram programados, eles foram gerados de forma diferente. O machine learning dela é totalmente diferente. Outra questão também você tem que manter a rastreabilidade é a questão da disponibilidade daquela IA na rastreabilidade do processo. Você sempre vai ter que pensar o seguinte: se eu apresentasse essa informação para a Anvisa numa inspeção, num ambiente regulatório, num processo de submissão de registro ou uma apresentação do dossiê técnico, uma notificação de produtos, isso seria aceitável? Então você tem que garantir que algumas coisas vão ser feitas. E hoje, como a Silvia bem colocou, existem diversas ferramentas de IA que estão incorporadas em softwares. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho 3 softwares que eu uso hoje em sistemas aqui que eu aplico, que eles têm as chamadas agentes de IA incorporados neles. Eles me ajudam a preparar uma série de documentos, mas cada agente de IA é fundamental para aquele software, para aquela aplicação que eu uso. Um software de agente de IA Copilot da Microsoft, ele tem uma função dentro da Microsoft Office. Ele não é a mesma agente de IA que você vai usar, por exemplo, num software que vai fazer gestão de projeto ou gestão de documentos. É outro tipo de agente que ele vai usar, porque fundamentalmente aquele agente foi criado para aquela função daquele software. Então ele vai responder o que aquele software precisa para poder te gerar aquela informação. Então tem que tomar cuidado com isso que você está usando. Então você tem que ter uma política, sim, de uso de IA, validação de IA no seu sistema de gestão de qualidade, no seu uso em projeto de desenvolvimento, no seu uso em regulatório, no seu uso em qualidade, no seu uso em planejamento de processos ou abordagem processual que você aplica no seu processo de manufatura, até para a questão de uso disso. Outro ponto que a gente tem que tomar cuidado são os vieses e as alucinações. A IA o objetivo da IA é te manter usando a IA. Então, assim, ela vai ter o viés dela. Então, assim, e mais, ela vai fazer esse viés muitas vezes por até modelo de treinamento que a máquina usa para isso. Então, por exemplo, como eu falei para você, se você escrever, por exemplo, dentro de um prompt, de uma busca ali de informação, que, olha, por que eu posso usar essa literatura científica? Ela vai te responder o porquê você pode, independente se ela é boa ou não para o uso daquela aplicação. Se você coloca a informação errada, ele vai te gerar uma resposta justificando por que você pode usar aquela informação errada. Teve casos, por exemplo, que a pessoa usa, por exemplo, um relatório de ensaio de uma versão totalmente já ultrapassada, de uma versão cancelada de uma norma, e a pessoa quer justificar que aquilo ali ainda funciona. Aquela versão ultrapassada daquela norma não é mais o estado da arte de norma. Se eu tenho uma nova versão da norma, é porque teve modificações substanciais que agora tem um novo estado da arte do que o mercado aceita. Por que que e se você colocar um relatório de ensaio baseado numa versão antiga, ela vai justificar de uma forma antiga. Então você tem que tomar cuidado com isso. Outra questão, as alucinações. Se você não monta um prompt fechado, bem conduzido, com o escopo de trabalho daquela inteligência artificial para usar aquela informação, ele vai gerar uma alucinação. Muitas vezes, ele referenciou RDCs da Anvisa que não existem, ou normas que não existem,
ou referências que já deixaram de existir porque foram canceladas ou já substituídas, caducaram. Então você tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque cada ferramenta de inteligência artificial, se você não carregar documentos nela para ela entender, e você der a permissão dela fazer busca na internet, ela vai buscar informação do que tem. Então ela vai pegar o que foi publicado num site de alguma coisa que você não sabe nem a função, não sabe nem a base daquilo ali, a fonte daquilo ali de informação que foi utilizada. Então você tem que tomar cuidado com isso. O viés de resposta de inteligência artificial é muito alto, gente. É muito alto. A gente tem que tomar cuidado com isso. E se você não tomar cuidado também de como você programa a tua inteligência artificial, ela vai alucinar. Tem gente que está usando prompt de IA, por exemplo, como pergunta do Google, como é que serve isso daqui? Para que serve isso? Me apresente tal informação. Não é assim que se usa prompt de IA. Você, às vezes, se você tem até um serviço de assinatura pago por acionamentos, né, por atividades de IA que você vai fazer de pesquisa, você vai perder crédito de uso de produto para pergunta boba. Então você tem que entender, fazer a pergunta certa da forma certa, dar contexto da informação. Você precisa apresentar o contexto do seu produto, talvez você tenha que colocar informações de uso pretendido, para que você quer usar aquela informação, qual RDC que você está usando como base, que norma que você está usando como base, senão ele não vai entender. Então você tem que ter, quando você obtiver uma resposta da IA, você fundamentalmente tem que fazer 4 cheques de validação. Primeiro, a validação técnica. O que a IA está me apresentando é tecnicamente correto e preciso? Isso já é um trabalho grande, porque você tem que entender tecnicamente do que ela está falando. A validação regulatória, ele atende especificamente o que as RDC 751, 2022, 830, 2023 pedem, é aquela parte do dossiê. A consistência, é coerente a informação que está sendo apresentada com os demais documentos do meu dossiê técnico? Tem inter-relação entre o que eu estou usando aquela informação com o restante da minha documentação do dossiê técnico? As fontes que eu usei, as referências, normas, regulamentos que eu usei, citados ou que foi alimentado dentro do seu prompt, eles existem e estão corretos? Você está usando essa versão mais adequada do documento? Um outro ponto que também tem que tomar cuidado com IA, isso foi até um escândalo que teve agora, recentemente, até nos Estados Unidos ali, que é a questão da segurança do uso da IA. Como a Silvia já bem colocou nessa questão de segurança de informação e uso de IA, não tem almoço grátis. Uma frase que a Silvia fala, eu adoro isso, não tem almoço grátis com IA. Qualquer informação que você coloca numa IA, ela pode ser usada como machine learning. Não vai ter confidencialidade. Então você tem que tomar cuidado. Se você usa a ferramenta gratuita, né, a versão gratuita de IA, eu já vou falar para você que você está usando a ferramenta errada. Você já está fazendo da forma errada. Por quê? A versão gratuita da IA, ela não vai apresentar para você uma informação completa. Você não está usando o modelo full, o modelo completo da ferramenta. Então ela vai te dar respostas curtas, respostas mal preparadas, porque ela não vai usar todos os recursos que ela tem disponível para você. Então esse já é um primeiro problema. Ferramenta gratuita não vai te ajudar. Quer dizer que eu vou ter que pagar serviço de assinatura de IA? Sim, você tem que pagar serviço de assinatura para IA. As versões gratuitas são muito problemáticas com isso. O ChatGPT gratuito não vai dar a mesma resposta do ChatGPT versão paga. O Gemini gratuito não vai dar a versão paga. E você tem que tomar cuidado assim, nesse site aqui você consegue usar, tem um site gratuito que você consegue usar a versão paga do ChatGPT. Você sabe aonde essa informação está indo? Em que servidor está caindo? Para que vai servir? Você não sabe onde que está colocando. Então, a segurança da informação, a segurança dos dados é importante. Teve um caso que aconteceu nos Estados Unidos agora, que o que aconteceu? Foi, de alguma forma, a equipe de vendas de uma empresa, não era empresa de dispositivos médicos, não era de mercado médico, mas ela carregou a lista de preço de produtos dela e lista de negociações e valores que alguns fornecedores pagavam para fazer um retrabalho, para ir a melhorar, para fazer uma apresentação, algo do tipo.
Essa é uma informação que serviu de machine learning para IA. Os concorrentes começaram a fazer coisas e começaram a avaliar, por exemplo, o preço do meu produto frente ao preço do concorrente, e a IA começou a responder o preço do concorrente, porque usou a versão gratuita, e a versão gratuita é uma informação que a IA usou de machine learning. Então, ela começou a carregar a informação e dar resposta. Vazou a tabela de preço do cara. Então, tem dado que você não pode colocar na IA, a não ser que você tenha garantias contratuais que ela não vai usar para machine learning, que ela não vai usar para alguma coisa. Por exemplo, uma pergunta que parece boba, mas não é. Em que servidor está sendo armazenado? É um servidor no Brasil ou um servidor lá fora? Então, como que eu garanto, controlo isso? Como é que eu garanto que eu não estou usando isso, por exemplo, para aprendizado de máquina? Como é que eu garanto que não está sendo feito? Porque assim, você até, Francisco, mas existem comandos que você consegue colocar no prompt. Não é bem assim. Se você assina um serviço de IA, vão ter coisas que ele vai sim considerar, ele vai usar para machine learning e você não vai conseguir tirar isso. Então, segredo industrial, propriedade intelectual, patente, de formação de fabricação, de projeto do seu produto, toma cuidado com o que você está colocando. Tem coisa que não vale a pena usar IA justamente por essa questão. Você vai ter problemas com segurança. Então, para que você está usando a IA? Como você está usando a IA? Esse foi um pouquinho do que a gente vai falar de um novo curso que a gente está criando aqui na BIM, que é Inteligência Artificial na área regulatória. A gente vai falar de dossiê técnico, a gente vai falar de avaliação clínica, gerenciamento de risco, usabilidade, avaliação biológica, como criar e desenvolver documentos. Isso é um pouquinho do que a gente vai fazer, tá? Nesse novo curso que a gente está falando. Vamos falar de diversas ferramentas, diversos modelos e tipos de IA para falar como que ele vai funcionar para isso. Que tipo de prompt que eu deveria usar, o que eu deveria entender numa questão de IA, que informação que eu posso ou não utilizar, como utilizar algumas informações, como preparar documentos para ser alimentado dentro da IA, para a gente fazer uma análise, uma revisão, uma preparação, uma verificação. Então, até como ela pode me ajudar para reduzir tempo de análise de algumas coisas. Então, a gente vai falar tanto de sistema de gestão de qualidade, dossiê técnico, tecnovigilância, tratativa de reclamações, como usar a inteligência artificial na área regulatória de uma maneira adequada, de uma maneira segura e de uma maneira que vai ajudar vocês a reduzir tempo. Luiz. Francisco, novamente, é uma pena que a gente tenha limitação de horário, né? Nós estamos aí com a casa cheia. Assim, gente, a gente percebe que a IA é igual você ter um Fórmula 1 na mão. Não é porque você tem a carteira e sabe dirigir o teu carro, mais sofisticado ou menos sofisticado, que você vai entrar no Fórmula 1 e sair andando com ele e correndo a 300 quilômetros por hora. Na primeira curva é um desastre. Então, a IA é uma grande ferramenta e, como a Silvia colocou, ela é uma ferramenta social. Isso não tem um dono, não tem um cacique específico. Eu queria aproveitar, nesses minutos finais, nós temos diversas perguntas aqui, tem uma muito boa no chat, que eu vou começar por ela, mas antes de avançar, eu queria informar, por exemplo, que a ISO, né, lançou uma nova norma chamada 24971-2 de 2026, aplicada em Medical Device, que é um guia da aplicação da 14971, parte 2 no caso, para Machine Learning em inteligência artificial. Ou seja, a própria ISO, aí eu recomendo que vocês tenham acesso, que vocês olhem essa norma, além do Conselho Federal, aquela resolução, para que você, como fornecedor, como especialista, como agente público, você tenha essas informações e que o sistema evolua como um todo, para e passo. Eu acho que nós não vamos ter tempo, infelizmente. Eu peço que vocês mandem as perguntas para o e-mail que o Francisco apresentou, cursos@bimo.org.br, porque eu gostaria de pegar o texto que o Rafael Santiago colocou no chat e agradecer, viu, Rafael? Essas são perguntas que brindam ainda mais a nossa apresentação, porque são perguntas instigantes. Eu diria a você, Rafael, e a todos aqui os participantes, e principalmente os nossos instrutores, a Silvia e o Francisco, que isso é o tema de um webinar.
Quem não teve ainda a oportunidade de ler, leia a pergunta dele, e aí eu vou tomar a liberdade de ler e vou dar um pequeno insight para a gente depois, quem sabe, fazer um webinar de verdade. Eu tenho uma pergunta. Imagina que eu tenho uma empresa que vende uma máquina que, com o uso da IA, faz a tomografia do paciente e detecta nódulos malignos na imagem. Os processos dessa máquina são todos documentados e a mesma possui uma acurácia de 70%. Um médico, ao examinar o paciente utilizando esta máquina, lê no relatório final da máquina que o paciente não possui nódulos malignos. O médico não faz o double check, então olha que informação importante, nos resultados e encaminha o paciente para casa sem maiores preocupações. Meses depois, o paciente morre, né? Um evento adverso grave, porque os nódulos eram, de fato, malignos. A família do paciente resolve processar o médico, que deu o diagnóstico incorreto, mas o médico diz que a culpa é da minha empresa. Quem está certo ou errado? É uma resposta complexa, mas eu acho que eu posso dar uma linha de raciocínio até para uma provocação de um webinar. Entenda, você já trouxe uma questão de um viés que ele não fez o double check. Entenda que já houve uma formalização de 70% de acurácia e não 100%. Entenda que há uma resolução do Conselho Federal que diz, sim, cada um tem que ter a sua responsabilidade. Claro, isso nunca foi diferente. Não é porque agora um equipamento tem IA que a empresa, seja importadora ou fabricante, o detentor de registro, ele fica imune à sua responsabilidade. É por isso que nós temos responsável legal e responsável técnico. A primeira máquina de raio-x trazia imprecisões, mas não era por isso que não era importante. Por isso temos a gestão de risco. Essa é a essência da gestão de risco. Se eu tenho uma tecnologia e ela oferece muito mais benesses à população e o risco foi mitigado e entende-se que, apesar de haverem riscos e sempre haverão riscos, é melhor usar tecnologia do que tecnologia nenhuma, a gente não tinha nada, né? E se aprende muito nesse caso. Agora, veja, o médico tem a sua responsabilidade como qualquer profissional de saúde, né? O RT do paciente é o médico. O responsável técnico pela condução dos procedimentos clínicos, procedimentos médicos, os procedimentos, de um modo geral, é o médico, é com quem você se relaciona, seja você família, seja você outros pacientes, outros profissionais. Então, na verdade, eu entendo, sim, no primeiro momento, o médico vai ser acionado, como acontece, gente, já está acontecendo há muitos anos. Não é porque a IA vai chegar que isso vai virar um medo, uma paura. Negativo, negativo. E entenda que essas duas apresentações mostram, inclusive, de que forma você robustecer, ou tornar mais robusto, robustecer, perdão, a tua documentação. A tua documentação probatória que você trabalha na gestão de risco. E não é à toa que a Anvisa vai te cobrar isso, vai te exigir isso, e você vai apresentar, e estando de acordo, ela vai te dar o registro. Então, é mais um sintoma, mais um sinal positivo de que você atende à legislação. Se, de repente, nessa cadeia de fornecimento de qualidade em saúde, um ator nessa cadeia não faz o que tem que fazer, isso não é problema de quem fornece. Isso não é problema até do hospital. Então, veja bem, a gente tem que entender que nessa hora, né, e normalmente aí, como foi dito, processar, né, e aí isso vai a juízo, o juiz ele vai ponderar quem tem e quem não tem mais provas robustas e suficientes para provar o seu zelo com aquela tecnologia. Repito, isso já acontece desde a minha época como chefe de tecnovigilância, lá atrás nos implantes ortopédicos, ok? Então, é uma pergunta extremamente importante, agradeço mais uma vez. Eu acho que sim, vale a gente pensar, né, o Francisco, não sei, Silvia, se vocês estão de acordo, mas é uma pauta aberta que a gente pode chamar outros atores, a própria Anvisa, quem sabe até um membro do Conselho Federal de Medicina, um associado para trazer esse viés
da indústria nacional, para que a gente aprofunde esse tema, que eu tenho certeza que ele pode ser mais recorrente do que a gente pode imaginar. Eu vou abrir a palavra agora para a nossa colega da BIMO, que trata de cursos. É, Priscila, você está aí? Podia, por favor, Oi, fazer o seu recado e depois eu fecho o evento. claro. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Priscila do IBIPS, do setor de cursos aqui da Bimo, e eu gostaria muito de agradecer a participação de todos, dos nossos queridos instrutores, a Silvia e o Falossi, e eu estou compartilhando o nosso QR Code para o nosso terceiro encontro, que vai acontecer no dia 29 agora de julho, e o horário vai ser diferente de hoje, então vai acontecer às 2 da tarde, com a nossa outra instrutora, a Liliana Amaral. Então, eu gostaria muito de contar com a participação de todos. Gostaria de reforçar e relembrar que esse evento de hoje a gente vai subir para o YouTube da Bimo, juntamente com a apresentação tanto do Francisco quanto da Silvia. Então, qualquer dúvida, eu já deixei meu e-mail de cursos@bimo.org.br e eu aguardo a participação de todo mundo no nosso terceiro e último encontro. Muito obrigada. Maravilha. Terceiro e último encontro, e talvez o ano que vem, porque como a IA evolui, a Silvia colocou muito bem, daqui a 2, 3 anos pode ser que a gente tenha que rever tudo isso de novo. A IA evoluindo, os temas evoluem. Minha gente, mais uma vez, queria agradecer imensamente a participação de todos. Nós atingimos um total de 348 inscritos e 232 participantes nesse webinar, que mais uma vez nos honra e nos orgulha como um dos principais canais de divulgação das questões regulatórias, técnicas e outros temas tão importantes para o setor de dispositivos médicos. Eu peço que vocês nos sigam em nossas mídias, fiquem atentos aos nossos webinários, visitem a nossa página de cursos no site da Bimo, www.bimo.org.br/cursos. Lá existem vários cursos que são disponíveis para todos, tá certo? E, mais uma vez, fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, tudo de bom.